Olá, tudo bem? Eu sou Orleano Dantas, o seu professor de Direito Penal. Vamos conversar nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, a depender do horário em que você esteja assistindo esta aula, sobre processo penal dentro do concurso público para PM. Calma aí, professor. É direito penal ou é processo penal? Eu te explico. No edital, apesar de vir o nome direito penal, o conteúdo que está lá é de processo penal. Então, nós não vamos brigar com o edital, vamos simplesmente passar o conteúdo para você de acordo com o que a prova vai cobrar. O que nós precisamos fazer ao final da prova? Gabaritar toda ela. E eu estou aqui para te ajudar exatamente neste sentido. Então, vem comigo. Primeira coisa que nós devemos aprender é a diferença entre direito penal e processo penal. E qual é a importância do processo penal? Qual é o conceito de processo penal? Bem, tudo isso nós vamos aprender a partir de agora. O direito processual penal, ele serve para regulamentar a aplicação da lei penal. Ele garante a justiça e garante também os direitos de quem está sendo acusado. Pessoal, muito bom o conceito, muito bom a importância dele, mas me explica isso em outras palavras. Eu quero te explicar isso a partir de um diagrama, e você vem aqui, acompanha comigo na tela, e depois desse diagrama, nós estaremos prontos para iniciar todo o processo penal na sua matéria, tá bom? Então vamos lá. Usando aqui a caneta, uma caneta vermelha. Para que você possa entender processo penal, é preciso também saber a diferença entre direito penal e processo penal. Só me ajudar aqui, canetinha. Vamos lá, pronto. Bem, o direito penal em si, ele serve para definir quais os crimes que existem e quais as sanções correspondentes a este crime. Um exemplo, artigo 121 do Código Penal. Se você cometer um crime, haverá uma sanção correspondente a este crime, que nós chamamos de pena ou uma medida de segurança. Mas não é simplesmente assim que acontece o crime, já se aplica a pena. Existe um caminho a percorrer do cometimento do crime até a sanção da pena. Vejamos isso aqui nesse diagrama. Digamos que aqui é o dia em que foi cometido o crime, o artigo 121. Existe um longo caminho até chegar à sanção. Aqui é o fato, o crime, e aqui é a sanção correspondente a este crime. Do dia em que o crime ocorreu, artigo 121, matar alguém, até a aplicação da pena, que seria uma sanção de 6 a 20 anos, se eu não me engano. Existe todo este caminho a ser percorrido. E este caminho nós chamamos de persecução penal. Em outras palavras, significa perseguição ao crime. Esta perseguição ao crime é o caminho a ser percorrido do dia que cometeu o fato até o dia que será aplicada a sanção. Dentro deste caminho, o que nós chamamos de persecução penal, ela se divide em duas fases. Existe a primeira fase e a segunda fase. Na primeira fase, nós chamamos esta fase de fase investigativa. A segunda fase chamamos de fase processual. Muito bem, professor. Estou entendendo que entre o momento do cometimento do crime até a aplicação da pena, existe um caminho a ser percorrido. Esse caminho a ser percorrido se chama persecução penal e ela se divide em duas fases. Essa primeira fase nós chamamos de fase investigativa e a segunda fase de fase processual.
Mas o que há dentro de cada uma dessas fases? A fase investigativa, como o próprio nome já é bastante sugestivo, estar nesta fase significa dizer que o Estado, através dos seus órgãos oficiais, estará atuando para descobrir se este crime realmente ocorreu, como ocorreu, quem cometeu, em que circunstâncias e fatos aconteceram esta situação. E é exatamente aqui que nós entendemos e já sabemos que existe um procedimento administrativo bastante conhecido e que estudaremos ao longo do nosso curso. É o chamado inquérito policial. É neste momento, nesta fase da persecução penal, em que ocorre o inquérito policial. Mas não somente o inquérito, existem outras formas também de investigação. O TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. O TCO, nós vamos aprender bastante sobre ele, porque será cobrado, eu acredito que sim, eu afirmo que será cobrado, pois a partir de agora a Polícia Militar ela já pode fazer o TCO. Antigamente era só a Polícia Civil, mas com o novo decreto do governo e uma nova lei que foi estabelecida, a Polícia Militar ela pode sim fazer o termo circunstanciado de ocorrência que está na investigação para crimes de menor potencial ofensivo. Outra forma de investigação se dá no âmbito dos políticos. Seria a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Existe também uma investigação no âmbito do Ministério Público, que chamamos de PIC. Seria o Procedimento Investigativo Criminal. Então, observem que na fase investigativa são utilizados todos esses procedimentos administrativos para investigar quem cometeu este fato. Dentro dessa investigação, analisa-se os fatos, colhem-se elementos de informação, envia estes elementos para o Ministério Público, e o Ministério Público, bem aqui, ele vai ser o divisor de águas para iniciar a nova fase. Ele recebe as informações da investigação, apresenta ao Ministério, ao juiz. Ele diz assim: senhor juiz, eu ofereço esta denúncia, pois existem elementos realmente que corroboram para que esta pessoa tenha cometido tal fato. O juiz analisa aquilo e diz: ótimo, eu aceito a sua denúncia. Quando o juiz aceita a denúncia, vamos iniciar então a segunda fase da persecução penal, que é o processo em si. E dentro do processo haverá levantamento de provas, contraditório, ampla defesa, e tudo isso nós vamos entender ao longo de todo o estudo de processo penal. Professor, o senhor me falou então tudo isso para que eu possa saber que nessa persecução penal, quem atua nela é o processo penal? Exatamente. Então, o processo penal ele serve para aplicar a lei penal. A lei diz qual é o crime, qual é a contravenção, qual é a sanção. Mas ela não diz como eu chego até essa sanção penal. Somente através do processo penal é que ele vai ser utilizado dentro desta fase de persecução penal para a aplicação da lei penal. Estamos entendidos aqui? Há alguma dúvida? Lembrando que após essa parte de sanção, existe uma outra, que seria a parte de execução da pena. E que o processo penal também ele atua nesta área. Logo, o processo penal atua na primeira fase de investigação, na segunda fase, que é o processo, e após a parte do processo vai existir a execução da pena. E quem regula essas regras também é o processo penal. Alguma dúvida até aqui? Eu acredito que não. Então vamos continuar mais adiante e vamos aprender sobre as características do processo penal, as fontes do processo penal e os sistemas processuais. Vem comigo.